Antes então de darmos início ao estudo dos procedimentos práticos do processo de sova-máquina, eu apresento a vocês a estrela da sova-máquina no Rincão dos Couros. Esta é uma máquina de sova modelo MMRC21, que é Maria Maciota Rincão dos Couros, século XXI. Brincadeiras à parte, nós temos aqui na nossa máquina o módulo principal, que é onde se fixa o couro para que seja feita a sova a partir do eixo central ali. Um eixo com rasgo para abrigar o couro e fixação feita a partir de parafusos escondidos ali. Nós temos aqui estas catracas de carga adaptadas para fazer a pressão sobre as barras de retenção. E temos aqui uma chapa fixa, raiada, e uma chapa raiada móvel, que permite ajuste de largura de 24, 28, 32, que é a tira que nós vamos colocar, 36 e 40 centímetros, ou seja, variando de 4 em 4. Nós temos aqui os botões para acionamento manual do motor, para que a gente faça a colocada e a retirada do couro na máquina. Temos aqui embaixo o nosso sistema motor com sistema de transmissão e redução formado por dois jogos de polia. O primeiro aqui, o segundo lá do outro lado. Aqui é o nosso radiador da máquina de sova. Para os dias de muito calor a gente aciona aqui um sistema campeiro de resfriamento. E temos aqui o cérebro da nossa mimosa. Aqui é a caixa de automação. Esta é uma tecla que alterna entre o modo manual. Aqui ela está no modo manual, que significa que se eu acionar aqui, eu posso acionar e desligar ela num sentido ou no outro. Aqui eu alterno para o modo automático. Quando eu alterno para o modo automático, eu não consigo acionar no manual. Aqui dentro é que nós temos o que é verdadeiramente o cérebro da nossa máquina. Então, a partir aí, deixa eu fazer uma sombrinha aqui para facilitar a visualização, ó. A partir deste relé, nós podemos fazer as programações necessárias. Ali, ó, nós temos on timer, bem aqui embaixo, 52, o que significa que ela está programada para um tempo de viragem de um conjunto que leva 52 segundos. Então, ela fica acionada por 52 segundos para fazer a viragem de um conjunto de couro, certo? Nós temos aqui, também, eu vou demonstrar aqui, a programação de... Aqui eu programo o número de ciclos. Ela está ali programado, o último couro que esteve aqui, o último conjunto que esteve aqui, estava programado para trabalhar por 10 ciclos. O que significa isso? Nós vamos ver em seguida. Cada vez que um couro vira e desvira, eu tenho um ciclo. Então ela é programada neste modo aqui, com 10 ciclos, significa que ela vai virar e desvirar 10 vezes e depois para o trabalho da máquina por conta própria. Nós já vamos alterar aqui a programação e vamos colocar para o número de ciclos que a gente vai trabalhar na sequência, que é 25. 25 ciclos vai ser como eu vou iniciar o trabalho neste conjunto que nós vamos colocar na sequência para dar a... Agora eu já vou voltar lá para a tela aqui, eu estou na tela aqui, coloca o tempo de acionamento do motor. Tem um tempo que não muda nunca, que é o de pausa, entre um sentido e outro. Então a máquina aciona automaticamente o eixo num sentido, ao fim dos 52 segundos, ou do tempo que eu programar aqui, ela para por 3 segundos. Esse tempo eu não altero nunca, eu deixo sempre em 3 segundos. Ela para por 3 segundos e aciona no sentido contrário. E faz isso, virar e desvirar, pelo número de vezes que eu programar no ciclo, que antes estava em 10 e agora eu deixei em 25. Então aqui eu vou retornar para o modo manual para que a gente veja o procedimento de colocação do couro na máquina e na sequência a gente já estude mais especificamente os procedimentos práticos com relação à sova à máquina. Daremos início então ao procedimento de colocada de um conjunto de couro para sovar na máquina para que a gente inicie efetivamente a sova. Como eu disse anteriormente ali enquanto eu apresentava a máquina, cada vez que a gente vira, conforme foi demonstrado ali na aula de introdução, onde eu demonstrei com uma mordacinha o movimento que o eixo da máquina faz no couro de dobramento e desdobramento, muita gente pergunta às vezes
Por quanto tempo o couro deve ficar na máquina? Sem saber em que frequência que o eixo está girando, não importa muito saber que tempo o couro está passando na máquina em cada etapa da sova ou no total da sova. O que importa, na verdade, é o número de ciclos. E o que significa isso? É o número de vezes que o conjunto que está preso ao eixo vira, ou seja, o eixo gira num sentido até terminar de desvirar o couro e desvira novamente, retorna para a posição anterior. Então, cada vez que o couro é virado e desvirado, isto representa um ciclo. Porque foi, o que aconteceu? O couro dobrou em toda a sua extensão por um lado e depois dobrou-se em toda a extensão pelo outro lado. O número de vezes que isso acontece é o que importa verdadeiramente para a sova. E o tempo em que isto vai acontecer tem a ver com espessura do couro, comprimento do rolo, diâmetro do eixo e frequência em que o eixo gira. Então tem uma combinação aí de uma série de fatores que vai resultar num tempo maior ou menor que um conjunto vai ficar na máquina. Então significa que um determinado conjunto pode de repente ter levado a metade do tempo e ter feito o mesmo número de ciclos, se ele for muito mais curto. Então a gente tem que sempre fixar a avaliação da nossa sova pelo número de ciclos, o número de vezes então que o couro é virado por um lado e desvirado pelo outro. Nós trabalharemos na nossa sova, e depois isso vai ser melhor detalhado, com uma série de colocadas e retiradas do couro na máquina. Começa por um princípio muito interessante. Nós programamos ali, agora no trechinho anterior, 25 ciclos. Só que a redomoniada do couro, que é o primeiro momento que eu coloco esse conjunto aqui, com determinado grau de umidade, mais nada. Neste primeiro momento eu não coloco graxo. Por quê? Porque esse couro está numa condição que não favorece a penetração de gordura adicional. Então, neste primeiro momento, nesta fase que eu chamo de redomoniada, que é o primeiro contato do couro com a máquina, ele vai para lá simplesmente com a sua gordura natural, que já existe no couro, e umidade. E eu programei lá 25 ciclos, mas na verdade a redomoniada é composta por 50 ciclos. Por que isso? Para que eu tenha uma sova parelha no conjunto que eu estou pondo aqui na máquina, é importante que eu repita cada procedimento trocando a ponta que está junto ao eixo. Eu tenho aqui, conforme já foi demonstrado lá na emenda, duas tiras de couro gêmeas. Aqui, neste caso, são as duas tiras de lombo. Eu tenho as duas tiras de lombo, que são gêmeas, emendadas da maneira que já foi demonstrada na nossa aula lá de emenda. Então, eu vou prender a ponta do pescoço de uma das tiras ao eixo, enrolar, ajustar a pressão e colocar a trabalhar. Quando a máquina parar, ela vai ter feito 25 ciclos com a primeira ponta das duas tiras de lombo presa ao eixo. Depois, para completar essa redomoniada, eu vou retirar o couro e colocar então com o pescoço da ponta da outra tira de couro. Por que isto? Porque a pressão que a sova exerce, a pressão que o eixo exerce na sova, na tira que está próxima ao eixo, é diferente da pressão exercida na tira que está por fora, mais distante do eixo. Então, para que a gente faça uma uniformização de procedimento, considerando essa diferença de pressão, é que a gente sempre vai trabalhar cada fase da sova, tudo que for feito é repetido com uma ponta presa ao eixo e com a outra, depois com a outra ponta presa ao eixo, certo? Daremos sequência aqui então. Vamos prender no nosso eixo a tira de couro. E interessante dizer que este momento da troca de ponta já é um momento muito interessante para que a gente faça aquelas avaliações que já foram ditas lá a respeito das condições em que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com boas condições de umidade e pressão, porque além da repetição, que a gente vai definir quantas vezes, quantos ciclos a gente vai ter em cada etapa, além disso a gente tem que fazer uma avaliação se a umidade que a gente colocou nesse couro é suficiente para isso. Como é que a gente faz a avaliação? Bom, como já foi explicado na Sova Macete, que é uma aula que está desde o início do curso lá, disponível, nós temos que ter aqui ó, uma certa maciez, um pouco de capacidade de dobramento. Esse couro não pode estar duro, mas não pode estar muito úmido. Porque se o couro estiver muito úmido,
Dois são os efeitos de excesso de umidade. Primeiro, que quando a gente tirar o couro aqui, a gente não vai ver sinais de sova. Nós não vamos ver sinais, conforme foi demonstrado na mão, lá naquela tirinha de couro bruto, nós não vamos ver sinais de branqueamento, nós não vamos ver sinais de alteração de textura, ou vamos ver minimamente esses sinais. E isto pode ser sinal de duas coisas. Primeiro, excesso de umidade. Segundo, baixa pressão. Se eu colocar o couro muito frouxo aqui também, o efeito da sova vai ser muito fraco, não vai aparecer bem. Mas é claro que por essa avaliação, depois eu começo a adquirir prática, eu já sei que não botar o couro aqui, de repente eu desconfio, tá meio mole demais esse couro. Eu ajustei uma pressão média, eu sinto que a pressão não é uma pressão muito fraca. Se eu tirar daqui e não tiver pronunciado algum efeito de sova, que é o que a gente busca no início, eu já vou saber que é por pouca umidade. As diferenças de pressão, o que acontece? Quando eu deixo pouca pressão, a sova, em princípio, não avança. Mas, quando eu exerço muita pressão, quando a pressão é exagerada, eu começo a perceber deformidades no couro. O couro começa a se ondular, começa a apresentar deformidade nas tiras de couro. Estes são basicamente os sinais que, quando a gente for fazer a virada do couro, a gente já vai procurar avaliar. Certo? Está preso ao eixo, o que eu faço? Aciono no modo manual para enrolar o couro. Aqui eu não dou tensão, esse couro vai frouxo para a máquina, o que significa que ele está enrolado sobre o eixo sem pressão. Depois, na medida que a sova começa, eu vou ajustar esta pressão para que não fique excessivamente frouxo. Recoloco então as barras que são móveis para o acesso, vamos colocar 2 pinos mais aqui, que essa máquina estava ajustada antes para 28, então a gente bota mais um pininho aqui em cada uma. E eu vou prender as catracas aqui, que são o que promovem a retenção e o ajuste de pressão sobre o couro. Aqui não adianta eu ficar explicando demais pressão, como que eu meço a pressão. Eu coloco os dedos entre a correia e as barras de retenção. E vou avaliando a pressão que essas correias estão exercendo sobre as barras de retenção. Agora, quanto que essa pressão tem que ser para iniciar a sova? Quanto que eu tenho que aumentar depois no meio da sova? Isso aí, cada um vai ter que fazer a sua avaliação e vai ter que começar a aprender a lidar com as características, logicamente, da sua máquina. Pronto. Comecei com a pressão inicial aqui, considerando. Procuro dar uniformidade, ou seja, eu ter as 3 correias aqui de ajuste de pressão numa pressão, se não idêntica, pelo menos muito parecidas. Aqui ainda vou ter que mexer um pouquinho mais. Pronto. Aqui já estou com uma pressão muito próxima entre as 3 correias. Fiz um ajuste inicial, a máquina está pronta para trabalhar. Então eu vou alterná-la para o modo automático e aciono o funcionamento. A partir daqui, o meu modelo de máquina me permite que eu mexa naquela programação de tempo ali, porque é um dispositivo eletrônico, então eu consigo trabalhar com a máquina em funcionamento. 52 é um tempo bem alto, dificilmente ela não vai terminar de virar essa tira aqui. Ainda assim, eu vou dar mais uns segundinhos de folga para não ter perigo dela parar antes. Então eu vou colocar aqui baixar o tempo aqui, colocar em 56, que é um tempo bem alto. Certamente ela não vai faltar. Ó, eu já posso ir marcando a avaliação aqui. Ih, já vi que vai ser demais. Tem que baixar já para 40. 46. E me sobrou segundos. Eu já vejo que em 44 já vai ser suficiente. Então eu já vou baixar ela aqui para 44, que vai dar o tempo de viragem necessário para que eu termine de virar este rolo aqui. Agora, depois de ter ajustado o tempo, ou seja, agora a máquina está pronta para cumprir os 25 ciclos sem uma sobra de tempo trabalhando num sentido depois de já ter desvirado o couro. Agora eu vou trabalhar em cima do ajuste de pressão. Eu espero o couro terminar de desvirar e faço uma avaliação da sobra que eu tenho
a sobra de espaço que eu tenho entre o rolo de couro e as barras de retenção. Isso é uma das avaliações que eu faço. Ó, vai terminar. Pronto. Ó, quantidade está uniforme, a sobra que eu tenho aqui para um início de sova. Para o início de sova está bem. Então agora a máquina vai cumprir os primeiros 25 ciclos com o couro preso, com o conjunto preso por uma ponta, por uma das pontas uma ponta da primeira tira. Depois nós vamos então avaliar o resultado desta combinação aqui de pressão e umidade. Eu já adianto que eu acho que a umidade está num ponto interessante. Então nós vamos avaliar na virada do couro o efeito da pressão. Já adiantando que a primeira, na redomolhada, a primeira ponta a gente procura deixar com uma pressão mais folgada do que na segunda. Por quê? Porque embora a segunda tira, esta tira de fora, ela esteja sofrendo uma pressão menor, ela já está sendo sovada. Então quando ela for posta em direção ao eixo, eu posso aumentar um pouquinho a pressão do conjunto para uniformizar o efeito sobre uma tira e outra e já ter ali um efeito um pouco mais intenso de sova do que eu tive nesse primeiro ciclo da redomolhada. Então, na sequência, a avaliação do efeito que teve esta primeira etapa do trabalho.